Bora, meus amigos, lembra que eu falei para vocês no final do vídeo sobre a diferença os tipos ou formas de estudo e a diferença de estudo passivo e estudo ativo? Vamos abordar isso aqui rapidamente para vocês entenderem o que são esses conceitos e que realmente isso faz muita diferença na hora que a gente aplica isso nos estudos, tá ok? O que é um estudo passivo, pessoal? Vamos pensar assim, passivo é o que vem de fora para dentro. Isso aqui que eu estou passando para vocês no vídeo é um conhecimento que vem de mim para vocês, ou de externo para interno, certo? Quando eu faço um estudo ativo, ele vai vir de você, da tua mente, sua cabeça, para o papel, né? Ou para dar uma aula. Dar uma aula, por exemplo, a gente aprende. Quem mais dá aula aprende melhor do que quem está recebendo a aula. Então, ele está puxando da mente o conhecimento e externando esse conhecimento. Essa é a diferença do estudo ativo para o passivo. E com o decorrer dos nossos estudos, a gente tem que ir transformando o nosso estudo passivo em estudo ativo. Quando a gente não sabe muita coisa ou não sabe nada, lógico que a gente tem que passar primeiro pelo estudo passivo para absorver conhecimento, mas com o tempo transformar o nosso estudo ativo em passivo. Ou gastar mais tempo com o estudo ativo do que passivo. Como se fosse uma régua, vai aumentando o ativo e diminuindo o passivo, entendeu? Isso aí potencializa muito o nosso aprendizado e nossa performance nas questões, tá? Isso aí é uma coisa muito importante, por isso que eu estou passando isso para vocês. O que é o estudo passivo rapidamente aqui, então? Por exemplo, o estudo passivo. Eu vou iniciar, não sei nada, eu vou começar com o estudo passivo. Vamos lá, vou começar lendo o PDF, ou a lei seca, né, que a gente diz. Então, o que pode ser o estudo passivo? Leitura. É meio fino isso aqui, mas vamos botar aqui um pouquinho mais. Leitura, que vocês já estão fazendo com certeza. Vídeo, que é o que a gente está fazendo. Tudo é estudo passivo. Áudio, vocês estão absorvendo, certo? O que é o estudo ativo? Aqui muda. Estudo ativo é fazer um resumo. Mas é um resumo copiando, Alexandre? Não. É um resumo cego, que eu chamo, né? Esse termo aqui eu nunca vi ninguém falar, eu que falo isso. Mas o que é um resumo cego? É você pegar um conhecimento e esquematizar ele. Você vai lá, vou dar um exemplo aqui, modalidades de licitação. O que eu sei de modalidades? Estou dando exemplo. Vou escrever no papel, modalidades. Eu sei que temos 5 modalidades. Pronto, isso aqui já é um conhecimento. Já sabe que tem 5. Não precisa, tá vendo que não precisa ser muito aprofundado? No início, modalidades. No início, você vai colocar o que tu sabe. E às vezes isso aí já faz diferença. Você já saber que é 5. Não precisa ser tão aprofundado. Depois vocês vão repetindo o processo e melhorando e colocando, tapando os buracos que a gente naturalmente que todo mundo tem, os buracos de aprendizagem, os gaps que a gente chama, né? Quais são as modalidades? Pô, eu sei que são 5. Vamos supor, eu sei que tem pregão, concorrência. Se eu sei que são 5, então já facilita também, já é o esquema. Que se eu não soubesse que era 5, como é que eu ia listar? Às vezes eu ia botar 3 ou 4 e errar, né? Então é isso que, resumindo, vou só terminar aqui para pregão, concorrência, concurso, concurso, leilão e diálogo competitivo. Minha letra é meio ruim, pessoal, mas eu vou falando aqui e a gente vai melhorando isso com o tempo. Competitivo. Certo? Isso aí é um exemplo de resumo às cegas. Eu estou tirando da minha cabeça um conhecimento. Isso aqui fixa de uma forma enorme. E você vê o que está faltando. Pô, eu sei que são 5 modalidades, mas eu só lembrei de 3, então, tenho que decorar as modalidades. Tá? Resumo cego que eu falo, que é um esquema, é um resumo que você pode fazer no seu próprio caderno, que é importantíssimo. E depois você revisita esse resumo, né? De tempos em tempos. O ideal é, por exemplo, estudei um assunto ontem, eu já faço um resuminho dele no outro dia e faço o quê? O que é mais importante, ao meu ver, que é a melhor forma de estudo ativo, que são as questões. São as questões. É o que a gente está trabalhando aqui agora, que vai estar trabalhando nesse curso. Tá ok?
As questões, ela é uma ferramenta tão forte, tão importante, que dentro das próprias, dentro do universo das questões, a gente pode transformar aquele estudo passivo que eu havia falado para vocês em estudo ativo. Ah, como que faz isso? Vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal. Como transformar o estudo ativo em passivo com questões? Primeiro vamos entender quais são assim, como a gente consegue usar as questões a nosso favor. E para que elas servem? As questões servem primeiro para nos direcionar nos estudos. Como assim, Alexandre, direcionar? Pessoal, por exemplo, nosso curso é dividido em assuntos, né? Você pode pegar, por exemplo, o nosso primeiro módulo lá sobre 14133. Vai falar âmbito de aplicação. Primeiro você lê aquelas questões, sem responder, leia as questões. E às vezes você não vai entender nada do assunto, mas você leu, você plantou uma sementinha no cérebro, a sementinha da curiosidade, certo? E automaticamente, quando você leu aquilo lá mesmo sem responder, o que você vai fazer? Você vai transformar a sua leitura, que seria passiva, na leitura ativa. Porque o seu cérebro vai lembrar das perguntas. Isso é natural e automático, pode acreditar. Quando vocês estiverem lendo lá, no PDF, por exemplo, já tiver passado pelas questões, você vai lembrar, caramba, isso aqui foi a pergunta que estava lá no material. Aí você vai ler e aí você já aproveita e já marca. Então você transformou uma simples leitura em uma leitura ativa, onde você está lembrando do que foi perguntado e está colocando no material e já está marcando. Olha o tempo que vocês vão ganhar com isso, certo? Então quem não está fazendo isso, ainda tem que estudar a disciplina, já usa essa técnica e depois me dá um feedback. Vocês vão ver que vocês vão otimizar o tempo de vocês, melhorar muito mais a qualidade de estudo de vocês e fixar muito mais rápido. Então direciona no que é importante e descarta no que não é importante. Pessoal, é Pareto, 80-20. Na nossa prova, eles não têm condição de cobrar tudo que está na lei. Eles vão cobrar o que é mais importante. Então tem coisa que a gente vai ter que estudar e vai ter que saber, mas tem coisa que nunca vai ser cobrada, tá? Mas o curso vai te direcionar para isso aí. E nas questões também, tá? Outra coisa importante que as questões nos proporcionam é a fixação e revisão. Pessoal, revisar é a coisa mais importante que existe para quem quer fazer concurso. Porque o nosso cérebro, ele naturalmente vai esquecendo. Ele vai esquecendo. Se não repetir, e fazer o trabalho de repetição, vai esquecendo. E a gente sabe, né? Nossa realidade é uma realidade complicada. Nós já temos a maioria do pessoal aqui passou dos 39. Tem família, tem milhões de coisas para focar. Então o seu cérebro, ele vai pegar o que é mais importante. Se você não ficar mostrando para ele, isso aqui é importante, repetindo, ele vai se esquecer. Então a revisão ela é interessante. E as questões de concurso é uma forma de revisar, é a melhor forma que tem de revisar. Então toda vez que vocês lerem algum assunto, façam questões. E façam questões no mesmo dia, faça questão no dia posterior e faça questão no final de semana, depois de 7 dias. O ideal é um intervalo. A revisão é um assunto que poderia dar um vídeo sozinho. Como não é o objetivo do nosso curso, vou passar aqui rapidamente. Existe a tal da revisão de 24, a de 7, e depois o pessoal recomenda a de 21. Isso é muito relativo, pessoal. A gente sabe cada um. Mas assim, pelo menos a de 24 e a de 7 dias a gente tem que tentar fazer. A de 24 é interessante, porque você estudou, dormiu, acordou, é ali que você fixou. E a boa noite de sono é importante. O pessoal que não está dormindo bem, cuida dessa parte aí, tá ok? Atividade física é importante também, é interessante porque melhora a qualidade do sono, tá? E a parte emocional é muito importante. Eu vejo muita gente boa que cai aí, não consegue passar no concurso por causa da parte emocional. Então isso tudo tá coligado, não existe nada separado, né, pessoal? Mas eu não vou ficar aqui eu não vou fazer uma receita de bolo, porque eu entendo que todo mundo tem sua individualidade. Então, vocês se conhecem, todo mundo se conhece bem. A gente conhece melhor do que ninguém mesmo. Então, mas é muito importante o que eu estou falando. Revisão com questões é uma ferramenta, e é o que vocês vão fazer, né? É uma ferramenta poderosíssima, tá? E outra coisa que serve as questões, medir e controlar.
O que acontece? Se a gente ficar só lendo PDF, lendo PDF, lendo PDF, a gente cria uma falsa impressão na cabeça da gente, pela repetição, que a gente sabe a matéria. E aí a gente esquece de fazer questões, e na hora que você vai lá fazer 10 questões, você vai e acerta 7, erra 3. Ou você vai lá e erra de uma disciplina ou de um assunto que você já estudou muitas vezes. Isso acontece, já aconteceu comigo. Eu estudava muitas vezes o assunto, muitas vezes. Aí quando eu ia para as questões, acertava, errava metade. Não tem lógica. Um assunto que eu acho que eu sei, quando eu vou lá fazer as questões, eu errei metade. Por quê? Porque eu não medi e controlei antes. Se eu tivesse feito isso, eu não teria perdido tanto tempo. Então não adianta você ficar lendo e não fazer questão. Porque a questão vai te mostrar suas falhas e você vai bater em cima das suas falhas. Medir e controlar, certo? Você mediu ali na questão, volta e só vai aonde está a sua deficiência. Não fica muito tempo sem fazer questão, muito tempo lendo. O ideal hoje, na experiência que eu tenho, é usar a questão desde o primeiro dia de estudo, que é com o direcionamento. Se eu já li as questões que geralmente caem sobre aquele assunto, mesmo sem entender o assunto, eu já estou me direcionando na hora de eu ler. Então, se vocês fazem esses 3 processos, usa as questões para direcionamento, fixação e revisão, e medir e controlar, nessas etapas 1, 2 e 3, pessoal, não tem como não aprender, tá? Não tem como. Porque a gente tem que aprender. Ainda mais nós que nós nunca esperávamos que ia fazer um concurso no final da carreira, igual a gente está. Então a gente não tem, a maioria de nós, né, não temos esse treinamento de concurso. Então isso aqui é importante. Isso eu aprendi também fazendo concurso, com a prática e com os anos ensinando para o pessoal também, né, a disciplina de licitações e contratos para concurso. Certinho?